Amém? Vamos estudar a Bíblia? Você pode abrir sua Bíblia em 2 Samuel 23. Hoje nós vamos falar sobre um outro valente de Davi. Um dos três valentes de Davi. Falamos sobre José de Batsebete. E agora vamos falar sobre Eleazar. Então, prepare seu coração para conhecer um guerreiro notável, um homem de bravura inigualável, um servo de Deus dedicado, Eleazar, filho de Dodô, da tribo de Aiô. 2 Samuel 23. Eu quero ler o versículo 8 e versículo 9. São estes os nomes dos valentes de Davi: José de Batsebete, filho de Taquemone, o principal de três. Este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos louvar o teu nome, agradecemos a ti pela leitura da tua palavra e pedimos a ti que fale conosco. Senhor, que essa palavra possa nos motivar e que possamos continuar o nosso trabalho diante do reino. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Eleazar, um guerreiro, ele era um homem, um dos bravos, um dos três valentes de Davi. Davi tinha um exército que tinha 400 homens motivados, homens valentes, mas nesse exército de 400 tinha 37 homens que eram sobrenaturais, mas de 37 tinham 3 que eram impossíveis, homens preparados para a guerra. E desses 3 eram José de Batsebete, Eleazar e Samar. E hoje nós vamos falar sobre Eleazar. Eleazar, aconteceu um fato curioso, e nós vimos aqui no texto que estava Davi com esses 3 homens, o povo de Israel estavam juntos, os filisteus chegaram, o povo correu e ficaram Davi, José de Batsebete, Eleazar e Samar, e enfrentaram os filisteus. Hoje nós vamos falar de Eleazar, e veja só no versículo 9: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, depois de José de Batsebete, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Olha só que a coisa mais interessante. Eleazar lutou tanto que lhe cansou a mão. E tem uma versão bíblica que diz que a espada ficou apegada à mão de Eleazar, como se fosse
e começa a colocar um monte de empecilho, começa a colocar um monte de obstáculos. Nós não podemos colocar obstáculos diante de nós, quando nos referimos sobre o reino de Deus. O reino de Deus é importante. Então, Eleazar entendeu, peraí, os filisteus são inimigos de Israel. Se são inimigos de Israel, são inimigos de Deus. Se são inimigos de Deus, são meus inimigos. E ele disse, vou lutar bravamente. Eleazar lutou bravamente para defender o seu povo. Eleazar lutou bravamente para honrar o seu Deus. Nós precisamos lutar bravamente para defender o nosso povo e para honrar o nosso Deus. Não podemos dizer, para mim não dá, hoje não dá porque eu estou morto, estou cansado. Nada. Se a gente olhar para a vida desses homens, eles também cansavam, mas eles ficaram incansáveis na luta porque estavam defendendo uma causa. Nós precisamos entender, estamos defendendo uma causa. Não podemos olhar para trás, sermos saudosos, quando eu estava lá atrás, que eu fazia aquilo, mas era escravo. Hoje nós somos livres, e se temos liberdade, nós precisamos fazer alguma coisa por ela. Esses homens deixaram legados, e a gente fala de Eleazar hoje, ele deixou um legado maravilhoso. Até hoje estamos falando dele. Por quê? Se ele fosse um covarde, se ele tivesse se rendido aos filisteus, hoje não estaríamos falando dele. Só os valentes deixam legados. Os covardes não são lembrados. Então aqui, nesses dias de Eleazar, havia outros homens. Haviam homens que estavam ali com eles, mas o texto diz que esses homens fugiram. Quando viram os filisteus, eles falaram, o quê? Viram os filisteus ali e caíram por aqui. Por quê? Porque eles não eram valentes, porque eles não eram guerreiros, porque eles não amavam a causa. O reino de Deus para eles não significava nada. Deus, muito menos. Mas Eleazar falou, o quê? Não, peraí. Passou a mão na espada e saiu. E o texto diz o quê? Vamos voltar no versículo 9? Veja aí. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Agora veja uma coisa aqui. O texto diz que naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. Por quê? Porque um homem se levantou pela causa de Deus. Eleazar se levanta pela causa do Senhor. Falou, o quê? Israel é o meu povo. Os filisteus são inimigos do meu povo. Então eu vou me levantar para defender o meu povo. Quando ele se levanta para defender Israel, que era o seu povo, ele estava defendendo o povo de Deus. E Deus agiu, Deus deu coragem, Deus deu força, Deus deu graça, Deus deu habilidade, Deus deu tudo para ele naquele momento. E o texto diz que ele feriu muitos filisteus. Quando a Bíblia fala de ferir, não é que ele tenha tocado assim, né? E deu um cortezinho no camarada, o cara saiu correndo, me cortou a perna. Não. Quando a Bíblia diz que feriu, é porque ele matou. Ele matou muitos filisteus. E o texto diz que ele se levantou e feriu filisteus até lhe cansar a mão. Quem sabe ele estivesse cansado? O texto fala que ele se levantou. Assentado ou deitado é uma posição de descanso. Mas quando a Bíblia fala que ele se levantou, isso é, ele se colocou de pé, é posição de guerra, posição de luta, posição de um valente. Então ele se levantou valente. E ele se levanta para defender a causa, defender Israel, defender o povo de Deus e glorificar o nome do Senhor. Então, o que acontece agora? Deus usa a vida de Eleazar.
Deus vai usar na nossa vida quando nós nos colocarmos na posição de valentes. Se nós dermos um passo atrás, Deus fala, o que ele fala lá em Hebreus? Se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Então Deus não se compraz quando nós retrocedemos. Ele se compraz quando nós avançamos, quando nós damos passo para frente, quando nós olhamos o inimigo e falamos assim, ó, eu não vou correr não, eu vou para cima. Lembra de Davi, quando Davi vai enfrentar o gigante Golias? A Bíblia fala que Davi partiu para cima. Davi não olhou e falou, o cara é grande, não dá não. Davi falou, é grande? É melhor ainda, porque é mais fácil de acertar, né? E quando cair, vai fazer barulho, porque nós precisamos ser guerreiros. Então, você e eu precisamos marchar para frente, não desistir. É difícil? É. Mas a vida é difícil para todo mundo, não é só para um, né? Às vezes a gente se põe numa posição de coitadinho, e aí na verdade a gente não se põe na posição de coitadinho. Quando a gente acha que a gente é um coitadinho, que a gente vem cheio de desculpa, para mim não dá, não sei o que, tal, nós estamos nos colocando na posição de covarde, e Deus não trata com covarde, Deus trata com valentes, só guerreiros. Quando a gente retrocede, Deus fala que não se compraz em nós a sua alma. Então seja valente. Ser valente. Tem até um hino antigo, né? De ser valente. Eu não sei cantar não, mas eu sei, só sei essa parte dos dois. Ser valente. Nós precisamos ser valentes. Então Deus está esperando que a gente tenha uma posição de guerreiro, de valente, que a gente não fique sentado ou deitado, mas de pé para lutar. E aí Deus vai nos capacitar. E Ele capacitou Eleazar. E o texto fala que Deus operou milagres naqueles dias, porque um homem se levantou. Se nós nos levantarmos nos nossos dias, Deus vai nos usar poderosamente. Então nós temos que continuar firmes, guerreiros, incansáveis. Está doente, levanta. Está meio cambaleando, levanta. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te fortificar, Ele vai fortalecer os seus braços. E aqui nós vimos que Deus fortaleceu os braços de Eleazar, e a espada ficou apegada à sua mão, mas ele venceu. E só vence quem é valente. O covarde não vence. E o interessante é que o covarde sempre corre e o valente sempre luta. Mas aqui nesse texto a gente vai ver uma coisa que aconteceu aqui, porque Davi não estava ali sozinho com José e Batsebete, Eleazar e Samar. O povo estava com Davi. Mas quando o povo viu chegando o exército dos filisteus, o povo fugiu. Aqui no texto. Vamos ver o texto, olha só, de novo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, o povo fugiu, mas Davi falou, não, vamos ficar. E Davi ficou. Aí José Batsebete falou, estou junto. Eleazar também, estou junto. E Samar, também estou junto. E ficaram os 4 contra um exército. E hoje, falando de Eleazar, a sua espada chegou a grudar no seu braço, né? E ficou como se fosse membro do seu corpo, porque ele sabia que aquela causa era uma causa de Deus. E nós estamos vivendo dias difíceis, onde nós temos que nos levantar mesmo. Às vezes nós não vamos nem nos levantar para uma guerra, para uma luta,
mas nós vamos levantar para defender a causa da palavra. Alguém que vai chegar para você e vai querer colocar uma vírgula na palavra de Deus e tentar dizer para você que, a sua interpretação está errada. Não, peraí, você vai ler o texto, você vai mostrar para ele, está errado você, rapaz. Você quer colocar coisa na palavra, coisa que não cabe. E o Senhor disse que se alguém colocar um tio ou um J na palavra, as bênçãos da palavra serão retiradas dele. Então nós precisamos entender que às vezes a nossa luta não vai ser com a espada física, mas com a espada espiritual. Nós precisamos estar sempre prontos para defender a causa do reino, senão nós vamos ser engolidos. E aí, o interessante é que os homens que correram voltaram. Quer saber? Quem fugiu voltou. Quem foi covarde voltou. Mas voltou quando? Vamos aí no texto. Versículo 10. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. O povo ficou rico. Eleazar lutou, Eleazar vence, o povo cai lá, o povo os filisteus cai. Seus despojos estavam todos lá, e aqueles que foram embora, que não lutaram, eles voltaram. E voltaram e pegaram os despojos daqueles homens que estavam mortos. Ficaram ricos, porque um homem lutou. Quando nós lutamos, nós podemos enriquecer pessoas. Pessoas que não lutaram, pessoas que nem intercederam. Eles fugiram quando os filisteus chegaram, mas quando eles ouviram dizer, olha, os filisteus estão caídos, estão mortos, eles vieram, não sei de onde, eles fugiram, né? E não sei de onde eles vieram, eles apareceram lá para catar os despojos dos filisteus. Então nós precisamos nos colocar na posição de valentes. Nós precisamos nos colocar na posição de guerreiros. O guerreiro acorda cedo. O guerreiro entende que ele tem uma causa a defender e ele não deixa para trás. Ele não deixa para depois. Ele não procrastina, né, que é aquele famoso empurrar com a barriga. O guerreiro vai para frente com toda a sua força, toda a sua habilidade, com toda o seu conhecimento, e ele vai lutar até a morte. Então Eleazar, um homem que o seu próprio nome já ecoa bravura. Eleazar estava diante do rei Davi. Ele defende a causa do rei, ele defende a causa de Israel e ele defende a causa de Deus. Ele entende que Israel era o seu povo. Nós precisamos defender, temos algumas causas. Temos a nossa família, temos o nosso trabalho, temos a nossa igreja. Temos muitas causas para defender e muitas vezes nos colocamos na posição de coitadinho, na posição de alguém que é covarde. Mas nós temos que entender, eu sou um valente de Deus. E aí, nós vamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Na próxima mensagem nossa, nós vamos falar de Samar e a gente vai ver o que aconteceu com esse homem. Então veja que nós estamos falando desses valentes de Davi. O próprio Davi estava ali como um valente defendendo uma causa. Então não dê passo atrás. Peça ao Senhor que te ajude, para que você seja sempre um guerreiro, uma guerreira diante do Senhor. A batalha ali foi árdua, toda batalha é árdua. A gente não vai encontrar anãozinho na nossa frente. Os inimigos são sempre grandes, os inimigos são sempre bem armados,
Os inimigos são sempre inteligentes, eles vão atacar para matar, mas nós precisamos saber nos defender e atacar com as armas de Deus. E Eleazar é um modelo para nós, um modelo a ser seguido. Nós precisamos seguir o modelo desses homens, porque eles deixaram um legado, estão sendo falados até hoje. Imagina quantos anos já foi Eleazar. Nós até hoje falamos dele, não por causa dele, por causa da bravura, por causa da graça de Deus que estava na vida daquele homem, e ele entendeu, a graça do Senhor é sobre mim, e eu vou lutar, né? E a graça do Senhor é sobre todos nós, até dos covardes. Só que o covarde não entende. Aí ele fala, não vou lutar não, senão o cara vai quebrar meu dente, né? Senão ele vai me furar com uma faca, sei lá, ele vai me fazer alguma coisa, vai doer, eu vou embora. Aí ele esquece da graça do Senhor. E a graça do Senhor é sobre mim, a graça do Senhor é sobre você. Você que me assiste pela internet, a graça do Senhor é sobre a sua vida. Então não dê passo atrás, continue firme no propósito. Deus vai te honrar. E Deus honrou Eleazar. E aqui o texto diz que o Senhor efetuou ali grande livramento. E o Senhor está olhando para nós, esperando que a gente se levante. Não que a gente fique prostrado, mas que a gente se levante como guerreiro, para que Ele possa nos usar e que Ele possa trazer grande livramento. Então, o que tinha na vida desse homem? Fé inabalável, bravura sem igual. Ele mostrou que ele era um valente, ele mostrou que ele era um homem de Deus, um homem que olhou para os seus adversários e entendeu que os seus adversários eram inimigos de Deus, e ele parte para a guerra. Então a batalha foi árdua, mas Eleazar lutou com força de um leão. A cada golpe de sua lança o inimigo caía. Ele abateu 800 soldados filisteus naquele dia. Sua bravura era sobrenatural, um verdadeiro presente de Deus. Então, se você quer ser um presente de Deus nessa terra, seja valente, se levante, lute. E aqui nós vemos uma vitória inspiradora. Ao ver a bravura de Eleazar, o exército israelita se encorajou e voltou, e volta, porque Eleazar se levanta. Quando nós nos levantamos, pessoas voltam. Se a gente fica de braços cruzados, se a gente se entrega, se a gente se rende, o nosso povo foge. E uma lição para a nossa vida: a história de Eleazar nos ensina que a fé em Deus e a bravura podem superar qualquer obstáculo, mesmo quando tudo parece perdido. Quando o medo nos cerca, podemos nos levantar como Eleazar e enfrentar os desafios com força e determinação. E nós temos desafio. Cada ser humano tem desafio. E desafio é interessante, é sempre algo que é mais forte do que nós. A gente nunca vai ter um desafio que seja sentar numa mesa com suco de laranja, e comendo bolo. Isso não é desafio. Desafio é quando a gente vê que a gente não pode fazer nada e a gente tem que se levantar para se defender. Assim como acontece com os animais. O leão está lá deitado no canto dele, mas se aparece lá um búfalo para atacar o leão, ele tem que lutar. E qual é a sua posição hoje? De guerreiro ou uma posição de covarde? De alguém que foge das batalhas? Não fuja das suas batalhas. Sejamos como Eleazar, que a fé em Deus seja o nosso escudo e a bravura a nossa espada. Enfrentemos os desafios da vida com coragem, sabendo que Deus está do nosso lado e nos dará a vitória. A vitória já é garantida, irmãos. Só nós precisamos tomar posse dela. Então, em nome de Jesus, vamos bradar. Com fé em Deus somos fortes.
Com bravura podemos superar qualquer obstáculo. Que a história de Eleazar nos inspire a sermos valentes, guerreiros de Deus. E que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pai, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos a Ti, Pai, que venha nos abençoar e nos guardar, que venha derramar do Teu Espírito em nossas vidas, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia, que a Tua mão, Senhor, seja sobre nós, que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas, e que a cada dia possamos ser valentes, nos levantar, Senhor, como Eleazar, e que possamos lutar pela causa do reino. Nos ajude, nos abençoe, nos guarde, livre-nos do mal, Senhor. E agora pedimos a Ti que venha nos despedir em paz deste lugar, nos leve em segurança aos nossos lares, guardados, protegidos pela Tua mão. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor, uma igreja fiel, uma igreja forte, uma igreja lutadora, guerreira do Senhor, diga amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, rica e abundantemente.